Na tribuna. Mais um na base. Espera aí que ainda não começou. A senhora está assim comigo? Deixa de rebarba 5 minutinhos para mim, para eu não usar o DL. É, querido. Fica à vontade. Muito obrigado, vereador. Está garantido. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos assiste pela TV Câmara Canal 16, pelas redes sociais, em especial já parabenizar o vereador Valim pelo tema trazido, e vou dar continuidade nesse tema com um viés um pouquinho diferente, mas é importante também trazer esse histórico que o senhor trouxe em específico da sua região, e a gente acaba trazendo também de outras regiões de nosso município. Todos sabem, é bem sabido pela comunidade caxiense e região, das fortes chuvas e o próprio vendaval que deu no dia 17/11, sexta-feira, que devastou aí uma pequena parcela do nosso município, né? Claro, não foi um estrago tão grande que nem em outras regiões, mas também houve bastante estrago em nosso município, e a começar pela queda da estrutura metálica lá em Vila Oliva, da cancha de rodeios, que foi muito triste. A primeira informação que chegou foram de 100 vítimas, mas graças ao bom Deus, quando as equipes chegaram lá, se viu que foi só uma pessoa com ferimento leve, um ou dois que também estavam ali envolvidos nessa situação. E aqui eu trago um apontamento, no mínimo, interessante de a gente verificar como a gente pode melhorar isso. O primeiro ponto é o seguinte: naquela noite, o subprefeito de Vila Oliva me ligou, porque ele estava tentando fazer o 190 para a Brigada Militar, o 193 para os bombeiros, e estava caindo a linha lá em São Francisco de Paula. E isso não pode acontecer. Não tem como acontecer em nosso município. Porque Vila Oliva, toda aquela região, Vila Seca, Vila Oliva, Fazenda Souza, vereador Fontinel, é de Caxias do Sul e tem que ser atendido por Caxias do Sul. Então, a gente tem que verificar uma forma de que não ocorra mais isso, para que eles também tenham contato com os telefones de emergência, de urgência e emergência do nosso município. Então, o subprefeito, obviamente, me ligou prontamente, a gente já ligou para ambos os comandos, tanto da Brigada Militar quanto dos Bombeiros Militares, e eles prontamente também encaminharam as guarnições, as viaturas até o local para fazer esse atendimento. E, por incrível que pareça, no deslocamento até Vila Oliva, muitas partes das estradas estavam obstruídas. Então, eles perderam mais tempo ainda no deslocamento para desobstruir essas estradas, para que conseguisse chegar as equipes lá, inclusive também estender não somente os parabéns ao bombeiro ou à Brigada Militar, mas a toda a mobilização da equipe do SAMU, que não foi só uma ambulância, porque, como eu falei, tinha uma informação de 100 pessoas machucadas, 100 vítimas, né? E, graças ao bom Deus, não foi dessa maneira. Ocorreram também diversos outros deslizamentos, e aqui a gente passa as imagens, né? No bairro Bela Vista, no bairro Charqueadas, no bairro Fátima, na Vila Sapo, o vereador Valim que falou, na Vila Seca, no bairro Planalto, enfim, até no bairro Planalto, se eu não me engano, a gente tem um vídeo para mostrar, então, ó, vocês podem ver, são milhares e milhares de fotos aí que realmente nossa cidade ela foi atingida de uma maneira preocupante. Eu não sei se o vídeo já está pronto para ser passado. Para vocês terem noção do que, olha, pedra que rolou, desmoronamento. Então, isso atinge as estruturas das residências, compromete as estruturas, compromete as famílias que moram nessas estruturas. Então, acaba sendo muito complexo e é de uma preocupação muito grande. Tá bom, pode ir. Também é sabido por essa casa que nós criamos recentemente a Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil. E nós fizemos uma reunião sobre isso e até se fomentou nessa reunião justamente para a gente criar um procedimento, inclusive um folder da própria Frente Parlamentar, mas para se criar esse folder precisa digamos assim, a verba da própria comissão. Então, nós pensamos... Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Uma parte, vereador. Nós pensamos
no seguinte sentido: ao invés de nós ter essa frente parlamentar, criar uma subcomissão dentro da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, para que a gente consiga se utilizar dessa verba para fazer esse folder e orientar a população caxiense do que fazer, para onde ligar, de que forma atuar, para que se consiga ter essa orientação, não somente, já lhe concedo, vereador, não somente os vereadores e as lideranças, mas sim espalhar em todos os bairros, em toda a população caxiense, porque é uma preocupação de todos. Então, fica aqui também essa nossa sugestão, e vamos trabalhar nisso, e contamos também com o apoio dos nobres pares, para a criação, dentro da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, da subcomissão de proteção e defesa civil. Nessa frente parlamentar, nós solicitamos algumas alterações, o secretário esteve presente, toda a equipe da Defesa Civil, alguns vereadores também se fizeram presentes. Nós fizemos algumas sugestões de alterações no plano de contingência, porque ele tem que ser, claro, de ano em ano ele é obrigatoriamente atualizado, mas se tiver alguma correção, ele pode ser atualizado conforme demanda, não somente desta casa, bem como da própria população caxiense. Então, aqui eu quero também reforçar a questão da estrutura, que nós já falamos nesse plenário, a estrutura da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil. Ela é totalmente enxugada. Totalmente enxugada. Nós estamos falando só em um só coordenador, que é a CC. Nós estamos falando em um CC, que é o Bagé, que é pau para toda a obra, e todos sabem disso, que é um baita cara, e um servidor público, que é agente administrativo. Urge em Caxias do Sul a criação da função de agente de defesa civil concursado. Urge. Urge nós colocarmos pessoas especializadas, não estou dizendo que as pessoas que estão lá não são especializadas em defesa civil, porque eu sei que todos têm diversos cursos. Diversos cursos. Agora, nós precisamos ter pessoas que fiquem, vereador Velocino, no setor, entra governo e sai governo, com conhecimento. Com conhecimento. E nós não falamos tão somente nos recursos humanos, no pessoal. Nós precisamos de estrutura de viaturas, porque Caxias do Sul é muito grande. E só tem uma viatura da Defesa Civil. Não tem perna. Olha só as ocorrências que deu sexta-feira. Nós estamos falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bairros de diferentes regiões que nós temos conhecimento, que chegou até nosso gabinete. Deve ter muito mais, vereador Velocino. Muito mais. E aí não há perna. Eu acompanhei, pelo menos até um pedaço da noite, a Coordenadoria de Defesa Civil, toda a Defesa Civil mobilizada, em especial nessa situação de Vila Oliva, pela informação que se chegou. E eles não pararam incessantemente de trabalhar, viraram 24 horas, ouso a dizer, não vou dizer que viraram 48 horas, porque realmente é complicado, mas olha, 24 horas eles viraram a noite tranquilamente. Então, assim, essa é a nossa maior preocupação e aqui reforço o nosso pedido para que se aumente o efetivo da Defesa Civil. Eu sei que tem servidores públicos também que já estão pedindo relotação, inclusive para trabalhar na Defesa Civil, com vontade, com garra, para se doar em prol da população caxiense. Né? E aqui volto a falar e a parabenizar a nossa Defesa Civil, porque sem eles, nossa cidade, se não é eles fazer essas conexões, essas ligações com Secretaria A, B, C, D, com os órgãos de segurança pública, porque o plano de contingência, ele rege isso, e ele diz isso. Então, por isso que a gente está aqui estendendo os nossos parabéns para o pessoal da Defesa Civil. E nós não podemos falar só no passado, nós temos que pensar no que vai acontecer nos próximos dias e nos próximos meses. Já se tem informação da Defesa Civil Estadual e da nossa Defesa Civil Municipal que vai dar chuvarada nos próximos dias, tá? A partir de hoje de noite, a princípio, amanhã, sábado, e estão dizendo que o fenômeno El Ninho vai atingir o ápice aqui na nossa região em dezembro.
vai dar um calor infernal e um período de chuva muito grande. E nós temos que estar... Declaração de líder do Progressistas, presidente. Segue a declaração de líder. E nós temos que estar muito atentos, já lhe concedo, muito atentos ao que vai acontecer. Que nem o vereador Juliano falou aqui em tribuna, os vereadores, no grupo dos vereadores, inclusive nas suas regiões, estavam mobilizados, né, naquela noite de sexta, e agora acende a luz amarela na cabeça de cada vereador, porque nós temos que se preocupar com a comunidade, nós temos que estar em alerta, e cabe a nós, inclusive, com antecedência, verificar as áreas de risco e alertar a população. E aquelas áreas, aquelas casas que estão em risco, para alertar, ver o que a gente pode fazer. Mobilizar o executivo, despender aqui essa casa, presidente D'Ambrosio, nós acompanhamos no dia de ontem, já antecipou do 10º, encaminhando R$1 milhão. Então nós temos que ver se de repente, e já parabenizo a mesa diretora, porque de repente nós vamos ter que fazer mais uma movimentação como essa. A gente não sabe como é que vai ser agora, né, nesses próximos dias. A preocupação é muito grande mesmo. Então eu já vou começar a passar as partes, vereador Bressan. Obrigado, vereador Bortola. Eu gostaria de comentar que a gente acha que fez um apanhado de tudo que aconteceu na noite de sexta e de sábado. Então, o que aconteceu? Que, graças a Deus, não houve nenhuma vítima fatal. Mas houve diversos problemas por em torno de toda a cidade. Então, é uma cidade muito grande. São mais de 600 mil habitantes. E aí eu estava até em contato com o vereador Fantinel, quero aqui deixar também e agradecer a ele, que como a gente ficou muito preocupado com a questão lá de Vila Oliva, eu liguei para ele na hora, era meia-noite, acho 1h da manhã. E aí, como ele estava mais próximo de um vereador, pode, né, se não, me chame, eu vou, pelo amor de Deus. E aí, quando eu vi também uma notícia, com São Caetano, peguei um chapéu, botei na cabeça, que a gente não se aguenta em casa. Por mais que a gente não tenha curso nenhum, talvez o cara vai lá para atrapalhar, mas a gente não aguenta ficar dentro de casa. E o temporal foi muito forte. E sair pelas ruas lá, enfim, a gente viu que a frente da Visat, que eu sempre estou dizendo aqui, alagou a frente da Visat novamente. Os carros não passavam porque é 1,5 m, 2 de água. Aí depois que passou, né, porque a gente também não vai sair que nem louco pela rua. Mas quando passou um pouquinho, eu fui lá olhar, aí claro, estava cheio de pedra, né, porque ela traz muita pedra e coisa rara. Então o problema maior da nossa cidade é esse, vereador Bortola. Aconteceu muitos problemas em diversas regiões, e às vezes um problema não tão grave, né, não tão grande, mas que precisa ser resolvido, e aí nós não temos perna para tudo. Parabéns e estamos juntos aí, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Fantinel, acho que era. E depois tem o... Vereador Bortola, parabéns aí por trazer essas colocações que o senhor trouxe aí, bem como o vereador Bressan estava falando, ele me ligou, era 00:10, aí eu peguei, botei as roupas adequadas e fui até Vila Oliva, onde permaneci até 1h30 da manhã, ajudando naquilo que eu podia, juntamente com o nosso secretário Ricardo Daneluz, que também estava lá apavorado. Muita gente machucada, graças a Deus nada de grave, só teve uma mulher, que foi um caso um pouco mais excessivo, né? No sábado de manhã, já bem cedo antes de amanhecer, eu já estava girando toda a região, onde que várias árvores e pinheiros caíram em cima da rede, tá? Os agricultores ficaram praticamente 100 horas quase sem luz. As câmaras frias resistem 4 horas de tempo só, depois começa a aquecer o alimento e estragar. Até agora há pouco eu estava no telefone ainda com o Rafael, tentando encaminhar as contas de luz onde tinham os problemas para poder se resolver isso aí. E para não me prolongar muito, eu queria dizer o seguinte, que eu acabei de falar com o prefeito o assunto importante, né? Falei com o Adiló, e eu propus, e gostaria do apoio dos nobres pares aqui dentro, que eu propus para o prefeito Adiló que a gente faça uma reunião em caráter de emergência das bancadas, juntamente com a RGE, para que a gente discuta a seguinte, eu tenho uma opinião. Eu acredito que a RGE, eu vi que o Rafael fez tudo o que podia, de madrugada eu estava em contato com ele e ele me respondia. A RGE fez tudo o que ela podia fazer dentro da sua possibilidade. Por que a RGE então não cria, eu já quero deixar aqui a ideia, por que não se cria um convênio entre a RGE e a Secretaria de Iluminação Pública de Caxias do Sul, aonde que nos casos mais simples, não os casos mais complicados, mas os casos mais simples, possa ser acionado numa hora de
emergência como essa, a nossa equipe de iluminação pública para resolver os problemas mais simples, para que a luz volte mais rapidamente aonde que essas famílias estavam empenhadas. Por quê? A RGE deu prioridade às estradas principais, né? Mas os ramais que atendiam as câmaras frias ficaram até agora há pouco, estão ligando agora a energia das câmaras frias. Então a gente tem que encontrar uma solução, e eu digo assim, a solução existe, vereador Bortola. A solução existe. Só que nós temos que nos reunir juntos e buscar essa solução para que na próxima situação, porque não adianta esconder e tapar o sol com a peneira, haverá uma próxima situação e a gente esteja preparado para atender mais rapidamente essa população. Obrigado. Vereador Rafael. Bom, vereador Alexandre, essa tua fala, ela clareia muitas coisas. E é importante que a gente possa refletir sobre isso, porque eu sou jovem ainda, né? Mas os vereadores aqui com mais idade, eu acho que nunca viram na história de Caxias situações como essa. Né? Eu via São Paulo, da Atena lá falando, eu via aqueles programas lá, e agora cada chuva que dá alaga a nossa cidade. É o que está acontecendo. E principalmente, vereador, tem destruído, né, nossa economia, nossas produções, isso aí. Enfim. O que eu vejo, vereador? Tá? São alguns pontos. Caxias do Sul tem um mapeamento das áreas de risco. Eu conversei com o Wagner Petrini naquela primeira que deu ali no início do ano, não tinha nada ainda de mapeamento. Nós temos das moradias que estão em áreas de risco, prédios públicos, escolas, UBSs que estão em situações de calamidade, né? Casas que estão em barrancos. Nós temos isso mapeado porque, infelizmente, nós temos que usar da força para retirar essas pessoas, para evitar tragédias piores. Verdade. Então, eu quero saber se tem esse estudo. Segundo, não adianta ter estudo se a gente não tiver algo consolidado. Por isso que reforçar a defesa civil é imprescindível nesse momento. E eu vou além, vereador Alexandre Bortoluzzi, o senhor enquanto presidente da Comissão de Segurança, tá? Que a gente possa criar um comitê permanente no município de Caxias do Sul, como em outras épocas. Eu lembro que no governo Sartori tinha, no governo Alceu, quando tinha aquelas questões de insegurança, coisa. Eu vejo que o GGI era o nome. O que nós temos que fazer, vereador? Urgentemente montar um grupo de trabalho entre Secretaria de Habitação, Meio Ambiente, Secretaria do Urbanismo, SAMAI e RGE. Esses órgãos são importantes, vereador, porque não adianta a gente ligar às 2 da manhã para o secretário Wagner Petrini, para o secretário João Expo, mas além deles, quem que a gente vai ligar? Exato. Nós temos que ter um comitê permanente, com servidores disponíveis e treinados para essa situação. Perfeito. Né? Então, eu vejo que isso daí é para amanhã que a gente tem que fazer. Eu vou dar um exemplo aqui agora, o governo do Estado. Tá? O governo do Estado já está preparado para isso. Já. Nós temos aqui o assessor do Socela, aqui, o Mauro, né, que é assessor de Caxias do Sul. Eles montaram um grupo de trabalho. Nessas regiões, por exemplo, ali onde está alagando frequentemente, Calagoa e Mussum, eles já estão buscando recursos do governo federal, para além de recursos desses bolsas, auxílios, para dar cursos profissionalizantes e buscar, né, ajudar as micro e pequenas empresas. Então, também, daqui a pouco, para nós, isso é o suficiente agora. Mas nós temos os nossos agricultores, nós temos, né, que daqui a pouco essas calamidades aumentarão. Então, nós temos que ter esse grupo de trabalho permanente. Obrigado, vereador. Vereador Rafael, é importante ressaltar essa questão do grupo de trabalho e, com certeza, nós vamos acatar essa sua sugestão e vamos criar, tão logo hoje ainda esse grupo, botar todos os vereadores no grupo, o secretário da Habitação, Meio Ambiente, SAMAI, RGE, Defesa Civil, Segurança Pública, justamente para nós precisamos, nós somos representantes do povo, o povo cobra de nós. O povo cobra de nós, quer informação da Brigada, Bombeiro, quer informação da RGE, SAMAI, o povo bate na porta de cada vereador, manda mensagem no celular e solicita para nós. Então, nós temos que criar realmente esse grupo de trabalho. Outra questão que urgentemente precisa ser feita em Caxias do Sul é pelo menos mais 4, 5 piscinões.
para tentar dar um pouco de vazão, né, nessas águas que está afogando, né, parece cômico, né, falar isso, mas está afogando nossa cidade. É complexo. Outra questão que é importante ressaltar, que o presidente lembrou, que nós temos o banco de materiais de construção do município e o banco está precisando de telhas, portas, guias de madeira, dentre outros materiais. Então, liguem para a habitação, o caminhão da habitação, ele vai buscar esses material de doação para tentar contemplar um pouco essas pessoas que foram devastadas por essas chuvas, por esses vendavais, deslizamentos e desmoronamentos. Só parte o vereador Valim, que pediu antes. Não vai dar tempo, vereador Zanquim, então? Não vai dar tempo também? Então tá, presidente, seria isso. Agradeço todas as partes, aos nobres pares, e era isso.